Você sempre acreditou que sabia a resposta. É fácil responder quando a pergunta é distante. Quando está em um filme, em um debate, em uma conversa onde ninguém realmente corre perigo. Se uma pessoa precisasse morrer para salvar muitas, eu faria. Parece lógico. Parece racional. Parece até justo. Uma vida por centenas, uma perda pequena por um bem maior. É simples. Até deixar de ser. Porque agora não é mais teoria. Agora você está aqui, no centro da crise, com pessoas desesperadas do lado de fora, com sistemas entrando em colapso, com o tempo acabando, e com uma única decisão diante de você: sacrificar uma pessoa ou assistir muitas morrerem. Tudo começou rápido demais. No início, parecia só mais um problema moderno. Uma falha técnica, um blackout em cadeia, problemas de abastecimento, redes travadas. Nada que o mundo já não tivesse enfrentado antes. Mas dessa vez foi diferente. Hospitais sem energia, bombas de água desligadas, comunicação instável, transporte parado, mercados vazios, geradores falhando. Em menos de 3 dias, cidades inteiras começaram a desmoronar. Pessoas brigando por comida, filas intermináveis, farmácias saqueadas, doentes sem atendimento, famílias sem notícias. O mundo moderno dependia de estruturas frágeis demais. E quando elas caíram, tudo caiu junto. Você não era líder, não era autoridade, não era herói. Era apenas alguém comum trabalhando em um centro técnico subterrâneo, um dos poucos lugares ainda funcionando. Lá embaixo existia um sistema de emergência, antigo, brutal, eficiente, capaz de restaurar parte da rede elétrica, capaz de religar hospitais, reativar bombas de água, restabelecer comunicações, dar tempo para milhões respirarem. Mas havia um problema. O núcleo manual estava danificado, superaquecido, instável, e só poderia ser ativado por dentro. Alguém precisaria entrar na câmara central, selar a porta, girar a válvula final e permanecer lá até o processo concluir. A temperatura subiria a níveis fatais em minutos. Quem entrasse, não sairia. No começo ninguém fala isso diretamente. Usam palavras técnicas: procedimento terminal, operação irreversível, risco absoluto. Mas no fundo todo mundo entende. Alguém precisa morrer, para que muitos vivam. E então todos olham para você. Porque você conhece o sistema. Porque sabe operar o painel. Porque está ali. Porque às vezes o destino não escolhe o mais preparado. Só escolhe o mais próximo. Sua mente tenta transformar aquilo em matemática. Uma vida por milhares, talvez milhões. Não deveria ser difícil, mas números mudam quando ganham rosto. Você imagina alguém entrando naquela câmara, o som da porta fechando, o calor aumentando, a respiração acelerando, a solidão final. E percebe algo simples. Você não está escolhendo estatística. Está escolhendo uma morte real. Você procura alternativas. Todos procuram. Controle remoto, temporizador, drones, desvio de circuito. Nada funciona. O sistema foi criado em uma época em que se acreditava que sempre existiria alguém disposto a se sacrificar. Agora, ninguém quer ser essa pessoa. Lá fora, a situação piora. Chegam vídeos, UTIs apagadas, médicos ventilando pacientes com as mãos, recém-nascidos sem incubadoras, idosos sufocando em apartamentos quentes, cirurgias interrompidas, incêndios em bairros sem água. Cada minuto custa vidas, e cada minuto sem decisão também é uma escolha. Então surgem os voluntários. Um homem mais velho se oferece. Diz que já viveu o bastante, que jovens precisam de chance. Por um instante parece resolvido, até você ver a filha dele agarrada ao seu braço, chorando, implorando para ele não ir. E entende algo doloroso. Ninguém entrega uma vida sozinho. Sempre arrasta outras junto. Depois uma médica se oferece, exausta, olhos vermelhos, mãos tremendo. Ela diz que viu pessoas demais morrerem naquele dia, que se puder salvar algumas vale a pena. Mas você enxerga o medo escondido atrás da coragem. Até os heróis têm medo. Você tenta pensar friamente. Quem tem menos tempo de vida,
Quem é mais útil? Quem tem menos dependentes? Quem causaria menos dor ao desaparecer? E então se escuta por dentro. Está tentando organizar a crueldade, transformar horror em planilha. O dilema nunca foi escolher quem morre, foi aceitar que você pode escolher. Então surge outra proposta. Existe um prisioneiro mantido no subsolo, violento, responsável por mortes. Alguns seguranças insistem. Use ele. Ele tirou vidas. Agora pode salvar. Parece perfeito, justiça e utilidade no mesmo ato. Mas você percebe o truque. Quando chamamos alguém de monstro, fica mais fácil fazer monstruosidades com ele. Você pede para falar com esse homem. Ele está sentado no chão, algemado, machucado, cansado, muito mais humano do que a palavra monstro permite. Você explica a situação. Ele ri, depois para, te encara e pergunta: se eu disser sim, você dorme melhor? Você não responde, porque sabe a verdade. Não dormiria. Ele continua: vocês só querem que alguém feio carregue o pecado bonito de vocês. Você sai sem responder. Porque às vezes quem menos presta diz a frase mais honesta da sala. As luzes piscam. Apagam por 3 segundos. Quando voltam, tudo mudou. Agora o pânico é físico. Agora todos entendem que o tempo acabou. Uma mãe cai de joelhos na sua frente. Só diz: por favor. Nenhuma estatística pesa tanto quanto um pedido simples. Você olha ao redor. Rostos esperando. Rostos exigindo. Rostos fugindo da própria responsabilidade. Eles não querem decidir. Querem que alguém decida por eles. Querem continuar limpos. E esse alguém é você. Então você fala, com voz que nem parece sua: eu vou. Ninguém comemora. Ninguém aplaude. Porque quando a realidade entra na sala, o heroísmo fica silencioso. Alguns choram. Alguns desviam o olhar. Alguns parecem aliviados demais. Isso também machuca. Perceber como rápido as pessoas aceitam perder alguém. Quando isso salva elas. Você caminha pelo corredor metálico até a câmara. Cada passo ecoa alto demais. As paredes frias. As luzes vermelhas piscando. O ar quente. Tudo parece cena de filme. Mas não existe trilha sonora. Não existe glória. Só medo. Seu corpo quer correr. Quer desistir. Quer viver. A mente fala em dever. O corpo fala em sobrevivência. Na porta, alguém pergunta: tem certeza? Você percebe algo estranho. Nunca teve certeza, nem por um segundo. Só teve ausência de opções. E isso não é a mesma coisa. A porta fecha atrás de você. O som da trava ecoa. Agora tudo é concreto, irreversível. O painel central acende. Temperatura subindo. 6 minutos. Você quase ri. 6 minutos para salvar milhares. 6 minutos para deixar de existir. Sua mão toca a válvula. Fria. Pesada. Real. Nada nela parece histórico. É só metal. Mas naquele instante vale mais do que qualquer discurso. Últimas lembranças aparecem sem pedir. Cheiros antigos, risos esquecidos, lugares comuns, mensagens simples, momentos pequenos. Você percebe tarde demais. A vida nunca foi feita só de grandes acontecimentos. Ela era feita principalmente dos pequenos. Seu corpo puxa a mão para trás. Por um segundo. Só um segundo. E você imagina quantas vidas custou esse segundo. Do lado de fora, ninguém vê você. Ninguém sente o calor. Ninguém escuta sua respiração falhando. Para eles existe apenas uma solução esperando acontecer. As multidões amam resultados, mas raramente encaram o preço. Então você gira, devagar no começo, depois com toda a força. O mecanismo trava. As luzes apagam. Silêncio total. Por meio segundo você pensa que falhou. Então tudo desperta. A energia corre pelos cabos como trovão preso. Painéis reacendem. Motores vibram. Bombas hidráulicas rugem. Alarmes cessam. A cidade respira. E a câmara começa a ferver. Primeiro desconforto. Depois dor. Depois algo além da dor. O ar arranha a garganta. Respirar parece engolir vidro quente. A pele queima. Os músculos falham. Você tenta ficar em pé. Depois ajoelha. Depois nem isso.
E no meio do sofrimento surge um pensamento absurdo. Funcionou. Talvez milhares estejam vivos agora, e você está morrendo sabendo disso. Mas então outra pergunta aparece. Você realmente salvou todos? Ou apenas adiou o colapso? Você nunca saberá. Morrer sem garantia. Sem certeza. Sem final limpo. Lá fora, hospitais religam. Máquinas despertam. Água volta a correr. Sinais retornam. Pessoas se abraçam. Estranhos choram juntos. Alguém grita seu nome. Outro grava vídeo. Outro já te chama de herói. É rápido demais. A transformação de pessoa comum em símbolo. Mas eles não veem o corredor vazio. A porta fechada. O cheiro de metal quente. O som de alguém batendo mais fraco. Depois parando. Heróis públicos quase sempre têm mortes privadas. Nos dias seguintes, seu rosto aparece em telas, montagens emocionantes, frases bonitas, debates sobre coragem, políticos agradecendo, empresas homenageando, produtos usando seu nome. As pessoas transformam tragédia em narrativa muito rápido, porque a verdade crua incomoda. Depois surgem críticas. Ele agiu sozinho. Não era necessário. Havia outras opções. Foi manipulado. Foi teatro. Depois teorias. Depois discussões. Depois novos assuntos. O mundo segue. Como sempre segue. Se você não tivesse ido, muitos te chamariam covarde. Como foi, muitos usam sua história. Essa é outra crueldade humana. Exigir decisões impossíveis e julgar de fora. Meses passam. Outra crise ocupa as telas. Outro medo. Outro escândalo. Outro herói. Seu nome desaparece aos poucos. Como todos desaparecem, só permanece em lugares invisíveis. Na mãe que viu o filho respirar de novo. No médico que ganhou energia por mais uma hora. Na família que nunca saberá por que sobreviveu. Impactos reais quase sempre são silenciosos. Você sempre pensou que o dilema era simples. Uma vida por muitas. Mas nunca foi matemática. Era identidade. Era medo. Era egoísmo. Era amor. Era instinto. Era culpa. Era o peso de saber que alguém precisa carregar o custo, para que outros recebam o benefício. Salvar muitos parece bonito. Até pedir uma vítima específica. Todos defendem o sacrifício. Até existir um nome, um rosto, uma voz. Então me diz, se uma pessoa realmente precisasse cair para que milhares ficassem de pé, você escolheria alguém? Se ofereceria? Ou descobriria, como quase todos descobrem, que princípios são fáceis, até custarem algo seu?